Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como criar um layout em Bootstrap, sabe? Inicialmente. A ideia é construir isso daqui, né, com alguns elementos, só para a gente entender como que o Bootstrap funciona, né? Primeiramente, vamos pesquisar aqui na internet, Bootstrap, ok? E vocês vão nesse quarto link aqui, ó, nesse segundo link, desculpa. Esse aqui é o Bootstrap 5, né, mas a gente vai estar usando o 4, que é esse modelo aqui, ó. Clicando aqui, né, vocês vão ter a parte inicial. Então, o que é o Bootstrap, pessoal? O Bootstrap é um framework, ou seja, ele vem com o intuito de facilitar a construção de sites e sistemas, né, e deixar de maneira muito mais fácil, entendem? Com o Bootstrap, vocês não precisam se preocupar muito com a parte do CSS e nem com o JavaScript também, né, ó. Como você pode ver aqui, ó, ferramenta gratuita para desenvolvimento de HTML, CSS e JavaScript. Você pode criar os seus protótipos de site, né, rapidamente. E vocês vão ver que é tudo muito fácil, pessoal. Primeira coisa, temos algumas formas de chamar o Bootstrap no nosso projeto, né? Uma é baixando os arquivos de JavaScript e CSS, e outra é por CDN, que a gente só coloca esses links aqui no nosso template e já vai estar utilizando o Bootstrap. Como que funciona então? Ó, eu vou estar navegando aqui, eu vou criar um projeto. Vou criar um novo arquivo aqui na minha pastinha. Eu vou chamar de aula.html, ok? Aqui no Visual Studio, aquele padrãozinho, né? Vamos colocar HTML, selecionar o HTML5, ok? Eu criei no arquivo básico HTML, vou colocar um H1 só para a gente testar, ok? Eu vou chamar de teste, né? Esperar ele teste. Beleza? Aqui eu vou mudar para PTBR rapidinho, né? Resumidamente, pessoal, bem rápido. Vocês vão fazer só o seguinte: vão ali no arquivo de vocês, né? Ó, vamos copiar primeiro o do CSS, ok? Tem que copiar tudo, ok? Desse jeito aqui, ó. Tudo, ok? Vamos lá então no nosso arquivo. Vamos colar aqui, ó. Vou chamar aqui de Bootstrap, nosso título do site. E aqui a gente vai colar o nosso CSS. Como vocês podem ver, já até mudou, ficou uma letra mais bonita, né, pessoal? Em seguida, a gente também tem que colar alguns arquivos JavaScript, que são esses aqui, ó. O ideal é copiar tudo, tá? Geralmente eu copio do final, que é mais fácil. Depois vamos voltar lá no nosso código e colar aqui no finalzinho, beleza? Colamos aqui, né, pessoal, ó. Vou dar um tab aqui rapidinho só para dar um espaçamento, né, ó. E tá tudo pronto, pessoal. Agora vamos ver como que funciona lá a parte do Bootstrap, né? Vocês entrando aqui, já criamos arquivo base do Bootstrap, né? E aqui em documentação a gente tem várias coisas. Primeira coisa, eu vou aqui na parte de layout, para vocês verem uma coisa. A gente tem dois tipos, a container, que ela vai centralizar o nosso conteúdo aqui no meio, e a container fluid, que vai aproveitar todo o espaçamento em tela. Como funciona? Ó, vou mostrar para vocês. Vou criar uma div aqui e vou colocar o teste dentro dela, ok? Vou colocar a class container, só que vai ficar imperceptível para vocês, né? Então eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho, não deveria, mas eu vou fazer. Eu vou criar aqui um script rapidinho só para vocês entenderem. Vou chamar esse script aqui de não, script não, desculpa, vou criar um style. Vou criar um style aqui rapidinho. Eu vou colocar aqui dentro, colocar que as divs têm uma borda, ok? Não precisa fazer isso, mas é só para vocês entenderem o contexto. Vou chamar aqui, ó, essa borda um px solid black, ok? Adicionamos ali, né? Ó. Se eu abrir aqui em tela, vocês vão entender melhor. Ó, a container ela vai fazer todo esse espaçamento aqui, vocês estão vendo? Ó, ela vai centralizar o nosso conteúdo. Caso vocês queiram que ocupe todo o espaço em tela, aí vocês têm que usar outra, que é a container fluid, ok? E como vocês podem ver, vai ocupar todo o espaço em tela, ok? Bem interessante. Vai do uso de vocês. Eu vou deixar container, que eu preferencialmente para esse projeto eu vou querer que ele fique assim, centralizado ali, né? Beleza. Essa é a primeira parte, pessoal. A segunda é o seguinte. Vamos voltar lá, né? Aqui. E aqui em Bootstrap a gente tem algumas outras coisas. Essa é uma parte, né? Partindo agora para a parte de grid,
a gente tem algumas configurações, por exemplo, essa questão de colunas, ok? Que a gente pode configurar. Como funciona? Só para mostrar para vocês, ó. A gente tem aqui o sistema de grid, né, ó. E a ideia é fazer isso daqui, ó. Primeiro a gente configura a linha e depois as colunas. Como funciona? Vamos supor que vocês querem duas linhas, né? Então div, essa div eu vou colocar aqui a class hall, ok? E a gente configurou uma linha. E eu posso configurar outra linha, que eu vou chamar aqui de class hall, ok? Dentro de hall eu posso colocar outras divs, que é a coluna, né? Ó. Class column, que seria column, né? Vou colocar aqui test1 só para vocês entenderem. Então na primeira linha eu tenho uma coluna. Quero mais uma coluna? Vocês podem colocar também. Eu vou colocar aqui test de novo. Vou chamar de class col, ou seja, eu tenho duas colunas. Enfim, e vocês podem fazer na outra linha, por exemplo. Nessa daqui eu quero só uma coluna. Vou escrever teste e aqui eu vou colocar class col, ou seja, coluna. Entenderam? Então essa é a integração, essa é a formação. Eu quero agora, mais uma coluna, né? Eu quero 3 nesse de baixo, né? Ó, então vejam ali do lado como que vai ficando, ó. Nesse caso eu tenho 3 colunas, ok? Então sempre é assim, a gente trabalha com a linha. O que tem dentro da linha? 1, 2 colunas. E aqui 1, 2, 3 colunas, né? E o conteúdo ele se expande, como vocês podem ver, ó. Ele vai se expandir, ele é responsivo, como vocês podem ver, ó. Ele se adapta de acordo com o que você quer. Bem interessante. Enfim, partimos desse ponto, vocês já entenderam como funciona o grid. Agora, vamos colocar alguns conteúdos, né? Baseado nisso, você também pode configurar um tamanho. O sistema de grid, só para me mostrar para vocês, o sistema de grid do Bootstrap ele funciona assim, ó, ele é dividido em 12 partes, entendem? Então a gente pode ter até 12 colunas na tela, entendem? E a gente pode configurar isso. Como funciona? Vamos supor que vocês querem, ó, tudo está automático, né, aqui, ó, como vocês podem ver. Vamos supor que eu quero deixar essa primeira coluna aqui maior que essa, na metade, né? Maior que as outras duas. Então é simples, eu vou colocar aqui um com 6, ok? Isso vai fazer o que? Ele vai entender que é para mim deixar até a metade da primeira coluna, ó, e deu certo, entende? E as outras também, vocês podem tirar do automático e configurar um tamanho para elas também. Eu vou colocar essa aqui pequenininha, tamanho 1, e ele vai respeitar, ó. Então essa é a maneira da gente estar redimensionando as colunas, ok? Bem tranquilo. Eu vou deixar no automático. Vocês podem estar colocando o conteúdo aqui dentro, né? Para a gente interagir ali. Vou colocar aqui alguns conteúdos para vocês verem, então. A partir desse ponto, vou colocar aqui, por exemplo, uma imagem, né? E colocar um img. E vou colocar um parágrafo aqui também. Então, vou pegar uma imagem aqui da internet rapidinho. Placing. Pegue essa imagem aqui, né? Ó. Copiar o endereço dela. Posso baixar também, mas eu vou fazer assim que é mais rápido. E é só colar aqui, ó. E lá tem nossa imagem. Como o tamanho está grande, eu vou colocar um widget aqui só para ele forçar, né? Widget 200. E aqui eu vou colocar aqui PlayStation 5 novo, última geração, só para a gente dar texto ali, ok? E vou copiar para os outros para vocês verem como que vai ficando a formatação de conteúdo, né? A gente vai colocando dentro da div call, tá vendo, ó? Dessa forma aqui. E assim vai ficando, ó, como vocês podem ver. Legal, né, ó? Quando vocês olharem na tela, vai estar assim. Bem legal, né, ó? Beleza, vamos supor que vocês querem colocar uma navbar, né? Uma barrinha aqui em cima. Então, vamos colocar uma barra de navegação ali em cima para ficar bonito, né, ó? Aqui na parte do Bootstrap a gente já viu como funciona o layout e a gente tem aqui componentes, que é muito interessante. Em componentes, a gente tem aqui, ó, barra de navegação. E aqui a gente tem alguns modelos de barra de navegação, ó. Então a gente pode estar copiando isso daqui, ok? E colando lá no Bootstrap depois do body, ó. É onde começa o nosso conteúdo, né, ó. E olha só que interessante,
temos agora a nossa barra de navegação. Eu vou tirar essa borda preta ali para ficar mais tranquilo, ok? Vocês já entenderam como funciona a parte das divs, né? Então já fica mais fácil. Olha lá. E aqui está nosso conteúdo formatado, né? Ó. Aqui eu vou colocar no teste, vou colocar um parágrafo aqui só para gente. O parágrafo é a mesma coisa do HTML, né? Ó. Vou colocar um texto aleatório só para ele preencher, ó. E assim vai ficando o nosso site. Olha que interessante. Vamos supor que vocês querem mudar a cor da navbar, né? Se vocês olharem aqui para baixo, tem a parte de personalização. Eu quero preto, né? Então eu tenho que colocar lá na navbar essa classe. O Bootstrap ele é sempre baseado em classe, como vocês estão vendo, ó. Então eu tenho que colocar bgdark, bgdark. Então eu vou lá na minha nave, ó, procurar a nave aqui, né, ó. Achei a nave. Então eu tenho que colocar aqui navbar dark, bgdark. Olha lá, e aí vai ficar escuro. E como vocês podem ver, ficou escuro. Se eu apertar F12, ó, como vocês podem ver, é responsivo, olha que interessante. E assim a gente pode ir configurando. E tem inúmeras outras coisas, pessoal. Esse aqui é só o basiquinho, né, que a gente pode utilizar o Bootstrap, mas a gente tem várias outras ferramentas. Por exemplo, botões. Vamos supor que vocês querem adicionar botão, vocês vêm aqui em botões, nos componentes, né, ó. E aqui vocês têm os botões. A cor muda de acordo com esse primary, secondary, success, né. E assim vocês conseguem estar mudando a cor. Eu vou colocar o botão lá embaixo, ó. Não, eu vou colocar assim, vou colocar aqui dentro desse espaço aqui, né, ó. Botões. E aqui você pode, vou dividir a div aqui dessa primeira, né, ó. Vou colocar um parágrafo aqui, botões. E aqui, ó, vou colocar uns botões para vocês verem, ó. O primary, aí vocês têm, por exemplo, o secondary e vários outros, tá vendo, ó? Opa. Vou colocar o secondary, tá vendo? Então a gente tem diferentes botões. Mais uma coisa que a gente tem também mais uma coisa que a gente também que é interessante são os formulários. Então aqui, ó, formulários. Aqui já tem uma especificação, né? E ele já te dá meio que formulário simples formatado. Então, nessa outra div aqui, eu vou colocar um formulário para vocês verem, ó. Ok. Apertando Alt Shift F, ele organiza todo o código para vocês, beleza? Então, ó, quando eu vim aqui, ó lá, eu já tenho um formulário formatadinho, bonitinho, entendem? E só para finalizar, a gente tem também, por exemplo, um carrossel. Esse aqui é bem interessante, ó, que é aquele que passa imagens, sabe? Bem legal, ó. Eu gosto desse aqui que é bem automático, tá vendo? Bem interessante. Olha só. Eu gosto desse daqui que passa sozinho, tá vendo? Então, ó, vamos supor que eu quero adicionar esse carrossel. Então, eu posso copiar tudo aqui, né? Ó, e vou colar aqui, ó. Vou lá aqui embaixo, né? Deixa eu procurar aqui onde está fechando aqui. A container está fechando aqui. Então, eu vou colar depois da coluna aqui, né? Vai ficar isso embaixo. Mas só para vocês verem como é que fica, ó. Não, na verdade não está embaixo da container não, está embaixo de... Eu vou procurar aqui embaixo das imagens, né? Aqui é uma linha, né? Então eu vou criar outra div class row, ou seja, uma terceira linha. Row. E vou colar aqui nosso carrossel. E aí, como vocês podem ver, ó, por enquanto ele não vai estar funcionando, a gente precisa configurar ainda, ok? Eu vou pegar umas imagens... aqui, eu vou pegar a mesma imagem que eu estava utilizando aqui, ok? Só para a gente aproveitar. Vou colar aqui, ó, no src do nosso slider ali, né? Ó. E olha só que interessante. Agora a gente tem um slide aqui, ó. Aquele lá é automático, né? Esse que eu coloquei, ele é manual. Ele tem aqui o para passar, ó, como vocês podem ver, mas já está funcionando, ok? Mas tem uns mais simples também, que são até automáticos. Beleza, pessoal? Pessoal, a gente tem outras várias coisas, por exemplo, a parte de tabelas. E a gente tem outras várias coisas, né, como a parte de tabelas, que vocês vêm aqui em conteúdo, e a gente tem aqui, ó, tipografia, eu vou em tabelas, né, ó. E a tabela é formatada dessa forma aqui, ó. Vou copiar e colar aqui para vocês verem, ó. Vou lá no meu código, vou colar depois do carrossel, pode ser na mesma linha ainda. Só para vocês verem. E essa é a formatação da nossa tabela. Então ficaria assim. Essa é uma tabela.
Temos também, aqui em componentes também, a gente tem, por exemplo, os cards, né? Ó. O card dessa forma aqui, vocês estão vendo, ó. Então, bem simples e bem interessante até, né? Então, vou colocar o card aqui embaixo da tabela para vocês verem, ó. Vou colocar uma imagem aqui que a gente já pegou, só para me mostrar, né? Ó. Só para vocês verem. Eu vou colar aqui no card, ó. Ok? Então, ó, o card ficaria dessa forma aqui, ó. Né? Título, card, visitar. E esse aqui é um pouco o básico do Bootstrap, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.